Antes de começar a ver sobre os backups específicos, essa parte é no modo de comandos do MikroTik. Então vamos começar a ver como é que funciona o modo de comandos do MikroTik. Quando que a gente vai utilizar o modo de comandos? Né? É relativamente raro. O modo de comandos do MikroTik, quando você tem uma routerboard, aliás, uma máquina PC com o MikroTik instalado, você pode ligar um monitor e um teclado e você consegue ter acesso à interface de comandos dele, como essa aqui. Essa tela é o que aparece quando a gente tem um MikroTik instalado numa máquina PC e o modo de comandos aparece no monitor. Quando você trabalha com routerboard, quando que a gente utiliza o modo de comandos? Numa emergência, talvez, né? Imagine que você esteja num computador que esteja sem internet. Como está sem internet, você tem que acessar o MikroTik de alguma forma para conseguir configurar ele, e você não tem internet para baixar o inbox. Você pode acessar utilizando o Telnet do Windows, que é um cliente que tem disponível em qualquer computador. Quando não tiver disponível algum programa melhor, como o PUT, que eu gosto muito, você pode acessar por SSH ou o Telnet também. Mas o Telnet do Windows, para acessar o MikroTik talvez, no Windows 7 ele foi removido. Então a gente teria que abrir o prompt de comandos. Só que, como no Windows 7, para a gente poder utilizar o Telnet, na verdade ele vem desativado. Eu tenho que ir no Iniciar, painel de controle, clicar aqui olha, em Programas, depois, ativar ou desativar recursos do Windows. E aqui eu marco o cliente Telnet. É só marcar e dar OK. Ele vem desativado por padrão no Windows 7. Depois que ativar, a gente já consegue utilizar ele. Então aqui no prompt de comandos, é só digitar assim: telnet espaço o IP do MikroTik, que no caso seria 192.168.100.1 no meu caso, espaço a porta 23, que é a porta padrão do Telnet, se o serviço de Telnet estiver aberto no MikroTik. Dou um Enter e aqui eu já abro o prompt dele. Digitar de admin, que é a senha. Esse MikroTik em questão não tem senha, e eu já estou dentro do prompt do MikroTik. Só apertar Tab aqui já começa a aparecer as opções. Então esse é um caso. Caso você não desative essa função, né, os MikroTiks hoje eles podem ser acessados pelo navegador. Se eu clicar aqui em IP Services, eu posso ver que o acesso via web está configurado na porta 80. Geralmente, algumas routerboards vêm com a porta padrão 8008 do acesso web. Então, no navegador, basta eu acessar o IP 92.168.100.1 2.8008, ok? Mas numa emergência, ainda assim, o modo de comandos é importante a gente saber. Por exemplo, se for um outro caso aqui, olha, imagine um seguinte cenário: a gente tem duas torres e você tem um MikroTik linkado no outro. Pode ser via cabo, pode ser via wireless, e você consegue acessar o primeiro MikroTik que está na primeira torre, mas por algum motivo você não está conseguindo acessar outro MikroTik por alguma falha na conexão. Como que você acessa o MikroTik 2, então, da torre 2, sendo que você só consegue ter acesso ao MikroTik 1? Você acessa via o inbox o primeiro MikroTik, e do primeiro MikroTik você clica em Tools, clica em Telnet, aqui embaixo, e aqui no Telnet, né, você marca Mac Telnet, que é um Telnet via Mac. Ou seja, basta estar ligado fisicamente no MikroTik e você consegue acessar. Mesmo que você não saiba o Mac, clicando aqui na setinha para baixo, o MikroTik já mostra todos os Macs que estão conectados ali. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, nesse endereço MAC e clicar em Telnet, vamos ver se ele conecta. Ele conectou, que é o outro MikroTik que está ligado diretamente nesse MikroTik aqui. Eu errei a senha, deixa eu abrir de novo. Mac Telnet. Vou colocar a senha que é outro equipamento. E aí sim, eu estou acessando através de um MikroTik um outro equipamento, um outro MikroTik através de Telnet via modo de comandos. Então isso salva a vida de muita gente, né? O Telnet no MikroTik ele é muito usado justamente nesse exemplo. Você consegue acessar um MikroTik,
mas você não consegue acessar um outro que está ligado nesse microtik. Com o Telnet via MAC você acessa. E para a gente poder começar a trabalhar no modo de comandos, então, eu vou clicar aqui em New Terminal para a gente poder acessar esse mesmo microtik, para a gente poder ir vendo como é que funciona. O modo de comandos do microtik é interessante porque ele é exatamente igual ao Inbox. Para quem estiver começando a mexer com o microtik agora, ainda não decorou muito as coisas, mas depois que você já estiver mexendo bastante, você já vai ter quase tudo decorado na sua cabeça, o inbox quase todo decorado, você vai conseguir mexer de maneira muito mais fácil. Por exemplo, esse microtik aqui, vamos começar a configurar ele do zero, para ele receber internet, para ele poder transmitir internet via DHCP e etc. Tudo via modo de comandos. Vejam como é simples. No inbox, como que eu faria? Eu primeiro preciso dar um nome para as interfaces. Vou nomear as interfaces. Então eu vou só clicar aqui em interfaces para vocês verem como é simples. Para eu dar um nome nas interfaces, eu tenho aqui Ether 1 e Ether 2. Eu clicaria na interface em questão e trocaria o nome, o campo name, aqui da interface. No modo de comandos, como é que seria? Aqui no modo de comandos, se você sabe apertar a tecla Tab do teclado, você já faz o que você quiser. Por exemplo, só de abrir o modo de comandos, a partir da raiz do modo de comandos, é como se eu tivesse acabado de abrir o inbox. Se eu aperto a tecla Tab, me aparece as primeiras opções, que são exatamente as mesmas que eu tenho aqui no inbox. Por exemplo, eu apertei Tab, apareceu Certificate, Interface, IP, IPv6, PPP, Routing, Tool, que é exatamente o que a gente tem aqui. Interfaces, PPP, IP, IPv6, Routing, Tools, ok? Então, por exemplo, para nomear as interfaces, eu primeiro vou digitar interface para entrar nas interfaces, e para eu ver as interfaces que eu tenho não é apertando o Tab. O Tab ele me mostra o que eu posso fazer aqui dentro. Se eu aperto o Tab aqui na interface, eu tenho várias opções, não é bem como adicionar, remover, editar e algumas opções de filtros que são mais ou menos essas abas aqui, olha, é o IP Tunnel, GRP Tunnel, que vocês podem ver aqui no fundo. No caso, para ver as interfaces, para ver onde você estiver em qualquer campo, é o comando print. O print mostra o que existe aonde você estiver no modo de comandos. Então, interface e depois print, eu consigo ver as interfaces, que no caso é Ether 1 e Ether 2, igual eu tenho aqui embaixo. Para eu trocar o nome de uma, é muito fácil. Eu vou apertar Tab de novo para vocês verem as opções. Edit é para editar. Find para procurar, mas geralmente a gente não usa muito isso no modo de comandos. A gente tem Enabled, que é ativar, e Disabled, que é desativar. O Set é para selecionar. Se eu quiser trocar o nome de uma interface, eu digitaria aqui Set, que é para alterar alguma coisa via modo de comandos. Então Set Tab, ele já me pergunta o que eu quero editar. Vou colocar ali Ether 1, que é uma das opções. Tab de novo. E ele pergunta o que eu quero editar, que é o name. Então eu vou colocar name. E se eu apertar Tab, ele já preenche com igual, que tem que ter. Então name igual. E o nome que eu quero, que seria a Ether 1 vai ser a interface de internet, onde vai chegar a internet no microtik. E dou um Enter. Se eu der um print agora, pode ver que uma interface agora chama internet. A gente pode ver aqui na lista de interfaces que tem uma interface chamada Ethernet. O comando edit ele faz a mesma coisa, que é mais complicado. O comando edit eu digitaria edit espaço a interface, por exemplo, Ether 2. Vou editar Ether 2 agora. Espaço. O que eu quero editar da Ether 2? O name. Só que aí eu não aperto igual nem nada, é só isso. E eu dou um Enter. Aí ele me abre um campo de texto, tá vendo? Completo, para trocar o nome. Vou colocar o nome de LAN. E aqui, a opção para salvar e sair é a Ctrl mais O, que é o Save e Quit. Então eu aperto Ctrl O aqui e ele salva. Se eu der um print de novo,
vai ver que tem uma interface chamada internet e outra chamada LAN. Mas a melhor mesmo, mais prática, é o set. É só apertar set, tab duas vezes, o que a gente quer alterar, no caso a LAN, por exemplo, tab de novo, alterar o nome, name, tab de novo, igual, e o nome que a gente quer, né? Que eu coloquei LAN também só para vocês verem. Então o comando set é mais prático quando a gente quer mudar alguma coisa. Então, depois de nomear as interfaces, vamos trocar os endereços de IP. Aliás, adicionar os endereços de IPs. Só que é o seguinte, como eu estou em interface, o IP ele está a partir da raiz. Se eu digitar aqui IP agora, não vai entrar, porque eu estou dentro de interface. Para voltar para voltar um campo, para voltar uma parte, eu digito ponto ponto. E só. Ponto ponto volta um passo. Ou então, se eu já estiver em algum lugar mais distante, por exemplo, interface é o IP. Para eu não ter que digitar ponto ponto duas vezes para voltar para a raiz, eu posso digitar um barra. O barra me leva para a raiz, para o início de novo. Então, barra e enter, eu vou para a raiz. E aqui eu digito IP, enter. Dentro de IP, no inbox, para trocar o IP eu vou em IP e addresses. Então aqui é a mesma coisa, IP. E aqui, olha, se eu der um tab, ele já me sugere. Eu tenho a opção address. Então IP, address. E pronto, já estamos aqui em address. Eu vou dar um print para a gente ver. E o único endereço de IP que a gente tem adicionado aqui é o 92.168.100.1, que é o IP da LAN, que eu adicionei apenas para a gente poder acessar o inbox. Eu vou adicionar agora o da WAN para a gente fazer funcionar a internet nesse microtik. Então aqui, olha, é muito simples. Para adicionar, eu aperto Tab, ele já me sugere aqui, olha, é o comando ADD. Então eu aperto ADD e Enter. Ele me pergunta qual IP que eu quero colocar. Vou colocar aqui o 92.168.0.88/24. Dou um Enter de novo, ele me pergunta em qual interface. Eu vou colocar aqui na interface Internet. Pronto. Adicionou aqui o endereço de IP 92.168.0.88 na interface Internet. Lembre sempre de colocar o barra. Né, para adicionar o endereço de IP é muito fácil, que é só digitar ADD e ele já vai perguntando qual é o endereço de IP e qual é a interface. E quando chega na hora da interface ainda, vou digitar ADD de novo, vou colocar aqui um IP qualquer só para a gente ver. E quando chega na hora da interface, se eu ainda apertar Tab, ele ainda me mostra as interfaces disponíveis. Então é muito prático fazer isso no microtik. Para cancelar alguma ação, igual eu fiz agora, é só apertar Ctrl C. O Ctrl C, aqui nos terminais, tanto no do Windows e etc., ele cancela o comando que você está fazendo, naquela ação que você está fazendo. Ok? Então Ctrl C ali eu cancelei. E eu já adicionei então no endereço de IP. Eu tenho um IP na interface LAN e um IP na interface de internet. Para a internet funcionar aqui ainda, eu preciso ir lá em IP e routes e adicionar a rota padrão, né? Então eu vou colocar aqui barra IP. O barra é porque para eu ir lá para a raiz, IP para acessar a seção de IP de novo e apertar um tab só para vocês verem, mas aqui eu vou em route. Então IP e route. O route que é a opção está aqui, olha. E aqui eu dou um print para ver. Não tem nenhuma rota configurada ainda, tem só essas duas rotas, são aquelas padrões que o microtik já cria para gente, né? E a rota padrão, aquela rota default, aquela rota principal de internet, que só tem um gateway, é só colocar assim, ADD. Aqui na rota, né, eu não posso simplesmente colocar ADD e pronto. Então eu tenho que colocar ADD, espaço, gateway, né? O gateway vai ser gateway igual 192.168.0.1, que é o gateway aqui da minha rede. E pronto, é a única coisa que eu tenho que fazer. Aqui no inbox, se eu fosse fazer isso, eu entraria IP, routes, clicaria em mais para adicionar.
E a única coisa que eu teria que mudar é o gateway, que seria o 92.168.0.1. O resto é padrão. Então aqui no comando a mesma coisa. É só colocar add gateway e pronto. Ele vai criar a rota padrão com esse gateway. Como vocês podem ver, ele já criou aqui a rota padrão. Se eu fizer um teste agora, já vai ter internet. A gente pode utilizar o ping aqui no MikroTik também. Só que se eu digitar ping aqui, não vai funcionar, porque eu estou dentro de IP host. Então eu vou lá na raiz, digitar um barra, agora sim, ping 8.8.8.8. Pode ver que está tendo resposta, 12,3 milissegundos. Então a internet no MikroTik já tem. Agora, para configurar o NAT, a regra de mascaramento, como que seria? Eu entraria aqui em IP, Firewall, NAT, clicaria em mais para adicionar. Chain SRC NAT mesmo, que a gente quer adulterar a origem dos pacotes. Quais pacotes? Pacotes que vão sair pela placa de rede de internet, out interface igual a internet, action masquerade. Vou cancelar a regra, não criei nada ainda, e vamos aqui no terminal. Vamos lá, barra IP firewall. Eu posso entrar direto, IP espaço firewall. Não preciso colocar IP, enter, firewall, enter. Aqui no firewall, se eu aperto o tab de novo, ele me dá as opções filter, NAT, mangle e outros. Eu vou abrir aqui o NAT, digito NAT, tab ou print. Pode ver que não existe regra nenhuma. Então eu vou colocar aqui add. add aqui no Firewall eu tenho que digitar tudo manualmente. Eu não posso também simplesmente colocar add. Então eu coloco aqui add para adicionar, espaço tab, chain, que é srcnat. Então eu digito chain, tab, ele já me dá as opções srcnat e dstnat. No caso srcnat. Espaço out interface. Então aperto o tab aqui só para confirmar, mas o out interface tem a opção aqui, out interface. Então out tracinho interface igual ou tab, e tab de novo, ele já me sugere internet ou LAN. No caso é internet. Pacotes que forem sair pela placa de rede internet que serão mascarados. Espaço action tab, ele me lista as opções, que no caso é masquerade. E pronto, dou Enter, eu já crio a regra de NAT aqui no modo de comandos. Podem ver aqui no inbox, olha, regra de mascaramento para todos os pacotes que forem sair pela placa de rede de internet já estão aqui. Agora o DNS, IP e DNS. Eu vou lá na raiz de novo, barra, depois IP e DNS. Dito DNS, dou um print, ele não vai aparecer nada, ele vai aparecer a configuração atual, mas não tem muita coisa. E pode ver que aparece igual no inbox, olha, servers, dynamic servers, allo remote requests, etc. Então, para configurar um servidor DNS que seria aqui em servers, eu só aperto o tab aqui para ver as opções e eu vou digitar ali, olha, set, que é para alterar, tab. Aí ele me sugere allo remote requests e servers. Então, allo. Se eu digitar allo e apertar tab, ele já completa para mim até, né? Então, allo remote requests igual yes, espaço servers igual 8.8.8.8. Dou enter. Pode ver que a configuração já veio para cá. Allo remote requests e o MikroTik já passa a consultar a DNS no IP do Google 8.8.8.8. Agora vamos configurar um DHCP. O DHCP no inbox, eu poderia clicar aqui em IP, DHCP Server, eu poderia fazer um pull primeiro para fazer passo a passo, mas o DHCP tem esse DHCP Setup que é até mais fácil, né? Eu clico aqui e ele já é um instalador de DHCP que já cria pool para a gente, já cria o network aqui. E ele tem também no modo de comandos. Então eu vou lá, IP e DHCP Server. Eu vou só colocar ponto para sair de DNS, aperto o Tab,
e ali DHCP-server. Aperto Tab de novo. Tem aqui, olha, o setup do DHCP Server. Vou digitar setup e ele pergunta ali, olha, DHCP Server Interface. Aperto Tab para ver as opções, que são internet e LAN. Vou colocar LAN para ativar o DHCP na LAN. Qual vai ser o endereço de rede do DHCP? O 92.168.100.0/24 mesmo. Enter. O gateway da rede é o próprio IP do MikroTik, o 92.168.100.1. Ele já me sugere isso. Enter também. A faixa, o pool de IPs que ele vai criar para a gente é essa mesma, 192.168.100.2/92.168.100.254. Enter. Servidor DNS. Dessa vez não é servidor DNS para o MikroTik fazer as consultas, é para fornecer para o cliente. Vou colocar o do próprio MikroTik, o 92.168.100.1, já que o nosso MikroTik é servidor DNS. O Lazy Time, vou colocar 3 dias também, que é o tempo de empréstimo do IP. E pronto, servidor DHCP ativo, com um pool também já criado por esse setup, mas eu poderia fazer também tudo manualmente pelo prompt de comandos, já que é muito simples, como vocês podem ver. Então, olha, a gente já configurou um servidor completo de acesso à internet simples, tudo através de modos de comandos, da mesma forma como a gente faz no inbox. Então, né, sabendo apertar Tab, ADD para adicionar, Set para editar, a gente consegue fazer tudo ali no modo de comando de maneira bem fácil. É só ficar apertando Tab toda hora nas dúvidas.